gente, tudo bom? Bom que vocês estão aqui para mais esse estudo. Nós juntos aqui aos pés do Senhor Jesus, estudando a Palavra de Deus, com esse propósito de avivamento, com esse propósito de quebrantamento, de clamarmos a Deus. E eu tenho certeza que tanto está sendo bom para mim quanto para você também. Por isso estamos juntos aqui, né? Esses poucos minutos, mas é importante a gente parar, nos assentarmos aos pés do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem para falar hoje para a gente. Eu queria meditar com vocês em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto muito conhecido, mas é bastante interessante para a gente estudar, porque nos traz informações importantes para a gente prosseguir nesse trabalhar de Deus, nesse quebrantar o nosso coração. E a gente sabe que Deus ele se aproxima daqueles que são humildes, que têm o coração quebrantado. Por isso que Ele, naquele momento em que o fogo e a glória de Deus, vieram em sinal de aprovação do templo, da inauguração do templo, da oração que Salomão fez ali para Deus, Deus falou com todos eles, Os sacerdotes não podiam estar de pé, diz o versículo 2, que a casa se encheu da glória do Senhor. E todos os filhos de Israel se encurvaram com o rosto em terra e adoraram ao Senhor. Foi ali um momento de avivamento, um momento de uma presença tremenda de Deus sobre aquele povo. E Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Então, versículo 11, voltando um pouquinho, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, Deus ele fala que se em algum momento acontecer tragédias naturais, problemas naturais, seca, gafanhotos, que na época eram os problemas que acabavam com uma nação, mas se o povo dele se humilhasse, orasse, buscasse a face dele e se convertesse dos maus caminhos, então Deus ouviria dos céus, perdoaria seus pecados e sararia a sua terra. A gente vê que isso aconteceria, esses problemas naturais, caso o povo estivesse pecando. E se a gente lê Isaías 59, por exemplo, deixo aí como leitura para você, a gente vê que Deus fala que a mão dele não está encolhida para que ele não possa abençoar, e nem os ouvidos tapados para que ele não possa ouvir, mas são as nossas transgressões que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, esse estudo de hoje, a gente vai ver 4 coisas que nós precisamos fazer em determinada ordem para que Deus possa, então, responder as outras 3, que é o que a gente tanto deseja, Olha só o que Deus fala aqui. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Então, aquele que fez aliança com Deus, aquele que cultua a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que conhece a Deus. Primeira coisa que nós que somos povo do Senhor, devemos fazer é nos humilhar. Se humilhar e orar. Tem gente que quer fazer o contrário. Primeiro quer orar para depois se humilhar. Não. Se humilhar primeiro. Ou seja, reconhecer que sem Deus não dá para fazer nada. Que nós dependemos dele. Infelizmente, muitos de nós acabamos cometendo o erro de crescer e se independizar de Deus. Sabe quando a gente faz isso? Quando muitas vezes a gente levanta, nem lembra que Deus existe, já entra no nosso dia a dia, na nossa correria,
já começa um dia sem sequer falar uma palavra com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Dependendo do horário que você acorda, devido ao seu trabalho. E a partir dali a gente vai se deixando tudo correr naturalmente. A gente esquece que existe um Pai Celestial, a gente esquece que Ele cuida da nossa vida, a gente esquece que Ele é Senhor da nossa vida. E aí a gente começa a tomar um monte de decisões, a gente não consulta Deus, daqui a pouco a gente está trocando os pés pelas mãos, daqui a pouco a gente está fazendo coisas que não agradam. E aí a gente vai vendo uma nação inteira que um dia temia Deus, que um dia se lembrava de Deus em todos os seus caminhos, em todos os seus momentos, simplesmente deixando Deus de lado. Você tem noção do nível de desvio deles? O povo de Deus chegou, apesar de ser o povo de Deus, nós vemos na história de Israel, eles chegaram a se envolver com os costumes dos povos daquelas cidades aonde eles foram entrando. E eles simplesmente queimavam os filhos dele a fogo. Você já consegue imaginar esse teu filho tão bonitinho, esse bebezinho que você tem, que Deus te deu com 9 meses aí, às vezes com uma gestação de tanta luta, dificuldade, simplesmente você pegar essa criança e jogar ela dentro de uma estátua incandescente chamada Moloque, pegando fogo, e a criança ser queimada viva numa ignorância como essa? Pois é, mas eles chegaram a fazer isso. E Deus falou, eu nem sequer pensei em uma coisa como essa. Então, às vezes, a gente pensa, é só um pouquinho, não tem nada a ver, tem problema não. E a gente começa a cometer várias coisas que vão deixando Deus de lado, vão tirando Deus da nossa vida. E aí, depois, a gente começa a colher tudo aquilo que a gente vai plantando. Mas se hoje, se isso de repente está acontecendo na sua vida, e hoje você reconhece que essa foi sua falha, esse foi seu erro, e você deseja uma mudança, Deus fala aqui, se você se humilhar e orar e buscar a face de Deus, não basta só chegar e só fazer uma oração breve ali, acabou não, ele está falando de buscar a face. Quando a gente fala de buscar a face de Deus, a gente fala de ter hora para começar, mas não ter hora para terminar. Porque quando a gente começa a buscar a face de Deus, não é participar de uma reunião de oração que tem início, meio e fim e ali termina e vai embora. Buscar a face de Deus é até que você entre na presença de Deus e você realmente seja rendido aos pés dele, você realmente sinta Deus dentro do seu coração. E isso não é uma coisa automática, é uma coisa que a gente faz buscando o Senhor e vai depender de nós. O quanto a gente se quebrantar e orar e buscar a face dele. E não só isso, quando a gente busca a face dele, a gente começa a enxergar os nossos erros. Vem uma coisa chamada consciência de pecado. Quando a gente começa a buscar a face de Deus, a gente começa a reconhecer quão falho nós somos. O próprio Deus nos mostra aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando. Para quê? Para que a gente possa se converter dos maus caminhos. Não basta também a gente enxergar os nossos erros e deixar para lá, né? Simplesmente chegar e, errar é humano e aí continuar errando. Não, Deus quer que a gente se converta dos maus caminhos. Se você lida com dinheiro de maneira desonesta, Deus quer que você se converta desse mau caminho. Se você trata mal os seus familiares, as pessoas ao seu redor, Deus quer que você se converta, que você mude, que você se transforme. Seja o que for. Se você não é fiel com seu cônjuge, Deus quer que você mude isso sim. Ele não quer que você seja adúltero. Mas eu não fiz nada, só com seu olhar. Jesus disse que só com o olhar nós já cometemos adultério. Então, não sei qual é o mau caminho. Não cabe a mim julgar. Quem sou eu, né? Mas cabe a cada um de nós pedir a Deus sinceridade para mostrar. Porque se a tua terra está ficando seca, se você está vendo que a prosperidade não vem, que as coisas estão todas atravancadas, é acidente atrás de acidente, perda atrás de perda, roubo atrás de roubo, ou seja, o teu dinheiro parece que está num saquetel furado, né? Você coloca e parece que está furado, você não guarda nada, não retém, tem alguma coisa que está errada. Então a gente tem que se analisar e ver onde é que a gente está errando, para que a gente possa então fazer
essas 4 etapas, se a gente cumprir essas 4 etapas, Deus diz que Ele vai ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te pedir nessa hora que o Teu Espírito tenha misericórdia de nós, porque nós somos, meu Deus, às vezes tão prepotentes, petulantes, nós nos achamos tão bons que a gente não consegue nem enxergar os nossos erros. Mas nós queremos, Senhor, reconhecer agora que nós somos dependentes de Ti, que não existe outro além do Senhor. E nós temos errado, temos falhado em viver uma vida independente, só porque às vezes a gente entende um pouquinho mais ou porque o Senhor nos prosperou e a gente cresceu um pouquinho mais, a gente acaba cometendo a loucura de deixar o Senhor, de já não orar, de não buscar a Sua face, em prazer, em adoração, e acaba, meu Deus, vivendo no natural como se não conhecêssemos o Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos espirituais, que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos mostre onde nós estamos errando, para que a gente possa realmente se converter. Não é só se convencer e se converter mesmo, sair desse mau caminho, para que o Senhor possa ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados, meu Deus, e sarar a nossa terra. Muitas vezes a terra que a gente fala não é só a terra, o Brasil, que nesse momento enfrenta grande crise e precisa, meu Deus amado, de grande mudança, Senhor. Mas começando a terra nosso coração. Porque quantas vezes, Senhor, nós falamos mal de pessoas, meu Deus, que estão na mídia, meu Deus, em escândalos, mas nós mesmos, Senhor, cometemos erros, meu Pai, dizendo, ninguém vê. Isso é errado, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque justiça e juízo são a base do Seu trono. E o Senhor ama e repreende aquele que o Senhor ama, Pai. O Senhor, meu Deus querido, corrige ao Filho. O Senhor não quer que a gente se perca. Por isso, Deus, em nome de Jesus, queremos nos entregar nas Suas mãos. Continua, Pai, a falar conosco, que possamos, meu Deus, buscar a Sua face até encontrá-la, Senhor. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, que nós oramos e Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Você possa encontrar a graça de Deus ao se humilhar e Deus, Ele exalta aqueles que se humilham. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Deus abençoe e continue aí na presença de Deus. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, meu socorro.